aí, pessoal? Tá Boa noite. Tudo testado aí, tudo legal. Boa noite. Boa noite, foi um sufoco, né? A gente arrumar essa transmissão, essas falhas técnicas aí, mas a gente está aprendendo, né? E é muito legal assim a gente então tá reunido. Olha só, de repente eu tô aqui em Brasília, no mesmo horário aí está como é que tá aí? Bem, como é que tá a temperatura aí? Diga aí onde você está e a sua cidade, meu amigo. Boa noite, pessoal. Graças e paz da parte do Senhor nosso Deus, Maranata. Nós estamos aqui em Santa Catarina, no município Abelardo Luz. Aqui nós temos um clima aqui de montanha, né? Nesse momento agora está bastante quente, estamos no calor aqui. E de madrugada entra pelo friozinho. Está bem agradável agora. Que bom. E aí você, pastor Lobac, como é que tá a vida por aí? Graça e paz, shalom, amados do Senhor. Eu estou aqui no município de Palhoça agora também, em Santa Catarina. Palhoça. Aqui nós estamos aqui à beira-mar, a brisazinha do mar chegando próximo. Clima agradável também agora de noite, hoje fez bastante calor. Tá calor aí? Convite está feito, quando quiser é só aparecer. Tá bom. Acabei de sair daí, eu acabei de sair de Palhoça, pastor. Tava frio quando eu saí daí, tava bem gelado assim para nós, sabe? Nós que somos lá do norte, qualquer 15 para nós assim já é Antártida. Eu morava aí no Palhoça e a gente está aqui em Brasília agora, né? Desde agora de maio para abril para maio, a gente está se arrumando a vida por aqui. Mas, enfim, a gente vai chamar o pessoal aí, né? Eu já joguei o link lá no grupo. A gente vai hoje fazer uma chamada para a live propriamente dita, oficial, né? Que é no domingo, às 10 da manhã. Então, quero convidar todos que estão aí nesse momento nos ouvindo, né? Ao vivo e também aqueles que vão assistir a gravação, tá bom? Quero convidar vocês para se prepararem melhor, né? Nós também, né? Nos prepararmos melhor, né? Com a questão técnica, mas a gente vai então fazer uma exposição aqui, né, bíblica acerca de um tema que é muito relevante para o tempo que a gente está passando aqui na Terra, né? O tempo da igreja, né? Um tempo difícil, é o fim dos tempos. A gente vê que está todo mundo falando a mesma coisa, não tem como fugir disso, né? Você vai ouvir um pastor, um pregador, você vai ler um livro, você vai ver uma matéria na TV, você só vai ver que cada dia mais a igreja está chegando à conclusão de que estamos mesmo chegando no fim dos tempos. E assim, nós estamos ali mais ou menos ali pelo princípio das dores, né? E cada vez mais a dor está ficando mais intensa, né? Mais forte, né? E aí a gente iniciou lá na Escola do Reino, e Lobac. Nós iniciamos lá na Escola do Reino há um tempo atrás, né? Uma série chamada 777, né? Em contraponto ao 666, certo? Porque a gente não quer falar só do 666, né? A gente quer trazer também à luz aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, que tem coisas boas também, né? Além do 666, que são coisas que não são boas, né? A gente vai experimentar nas profecias mais lá na frente, tanto a igreja gentia, né? Que é o que a gente vai cuidar hoje, né? De hoje para domingo, né? Que é a plenitude dos gentios, esse que é o tema, acho que está rolando aí no rodapé, a plenitude dos gentios, né? E nessa série, a gente abriu essa série, né, com um artigo, um estudo lá no site da escola, que a gente já sempre está colocando ali alguns estudos, alguns artigos, né, para o pessoal que acompanha. E nós abrimos essa série com um estudo, a abertura dos 7 selos,
E a partir dali a gente debateu, não foi em live, né? Mas a gente chegou a debater em textos ali dentro do grupo do WhatsApp, não é? Quando a gente puder, a gente vai estender esse grupo aqui, né? Para essa live ter mais pessoas assim que possam nos ajudar a ministrar também, né? Essa é a ideia, não? É isso, não é isso aí, bem? Não é isso aí, Lobac? Exatamente. Nós queremos estar aqui como instrumentos do Senhor, para, na medida do que nós podemos compartilhar a respeito das profecias, a respeito das escrituras, daquilo que o Senhor tem nos abençoado, nós queremos também abençoar vocês. Eu queria aproveitar para mencionar aqui a presença dos irmãos Ronaldo e a irmã Pedriana, ali da missão na cidade de Paraíso das Águas, em Mato Grosso Paraíso das Águas. Grande abraço aos meus amigos, viu? Olha aí. Meus amigos, apaixonado por eles. Que bom. Pereira, estamos aí, hein, pastor Ronaldo e pastora Pedriana. Pereira, estamos chegando aí com a turma aqui. Esses dois aqui, ó, vou arrastar comigo, tá bom? Amém. Lá vai ter, a gente está organizando lá um evento para a criançada, para o pessoal juvenil, né? Para ouvir um pouco assim acerca do que Deus tem providenciado para aquela comunidade nesse tempo. Vai ser uma bênção. Lá, algumas coisas vamos orando, né? Vamos orando. Tá dando certo. Eu quero enfatizar aqui, amados, a importância desse tema, a plenitude dos gentios. E sem querer nenhum comentário crítico, mas é um tema que pouco abordado nas igrejas atualmente, né? Sim, nós temos visto, como o pastor Cláudio mesmo colocou, os tempos se cumprindo, as profecias se cumprindo, muitas já se cumpriram, e pouco se debate sobre esse assunto, pouco se traz à luz do esclarecimento para o povo de Deus. E parece que muitas vezes o povo de Deus está dormindo, né? E esse dá importância. Eu creio que tenha sido esse a incomodação do Espírito Santo aí na vida do pastor Cláudio, no sentido de trazer e aguçar esse assunto tão pouco abordado no meio cristão. Verdade. De fato, as nossas lamparinas, né, devem estar acesas, né? Nós precisamos estar atentos, né? Antenados com o que está acontecendo hoje. Hoje eu passei por uma situação assim de um certo grupo em que de fato eu fui tocar num assunto que incomodou, né, o grupo da igreja lá, porque era difícil da igreja compreender algo que a gente deveria estar já bem antenada, bem maduro, né, acerca do assunto. Eu acho que eu fui falar sobre seitas. Não, aliás, eu postei um vídeo sobre seitas, sabe? Como identificar uma seita. Eu acho que foi esse vídeo. Ficou polêmico, aí os pastores não gostaram, tal, mandaram retirar o vídeo, aí eu retirei, aí eu tive que retirar, né? E daí eu fiquei imaginando assim, é um tema que é do tipo, nós teríamos que ensinar coisas tão básicas para a igreja, mas a igreja ela quer saber de dançar, não quer dançar, ela quer cantar muito, né? Dançar muito, ela gosta, né, de muitas coisas assim que são puramente técnicas, né, liturgia, né, aquela coisa muito tradicional, da tradição mesmo, né, e às vezes esquece das escrituras, esquece do próprio evangelho, né, e acaba que vai perdendo a sua identidade, né, a sua verdadeira identidade. E aí, nesse tema, a plenitude dos gentios, nós queremos trazer para vocês assim o significado das coisas, né? O significado. A gente vai tentar despertar a igreja com os tempos e os movimentos, ou seja, o que está havendo, o que está acontecendo nesse momento. Nós estamos contando e sendo, né, a história da igreja. Não terminou lá em Atos 28, né? Nós estamos aqui continuando a história da igreja, ou seja, a história da igreja vai até a plenitude dos gentios, né? O outro dia o Júnior estava falando, se vai ter a plenitude dos gentios, vai ter também a plenitude dos judeus, não é isso? Aí foi por isso que eu estava lendo esse livro aqui, esse livro é muito bom, gosto muito dele, tá? Deixa eu colocar aqui. Não tem como a gente falar
plenitude dos gentios, e sem falarmos de Israel, né? Exatamente. Então, não tem. Aí eu comecei a ler, folhei, fui lendo, estou relendo. Eu gosto muito desse livro aqui, porque além de que também eu passei a ler isso aqui, que é muito legal também, né? Deixa eu colocar aqui melhor para vocês. Venha o teu reino, né? Do missionário Tom Hess. Eu estou relendo também esse livro, muito bom, né? E me inspirei nesse tema plenitude dos gentios em Romanos 11:25, que eu vou ler aqui rapidão. Na verdade, eu leio o capítulo inteiro, né? Eu li antes da live, esses dias que eu estava escrevendo, estou escrevendo um artigo sobre a plenitude dos gentios e dos judeus, tá certo? Mas hoje, não dá tempo, eu gostaria só de reler aqui para todo mundo, né? O que diz em Romanos 11:25, diz assim: o último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. Paulo estava escrevendo para a igreja em Roma, e na igreja em Roma ele falava tanto com gentios quanto com alguns judeus, porque a igreja em Roma era formada por gentios e judeus, né? Foi uma igreja assim, que Paulo se preocupou em explicar muito bem assim, a diferença entre o que estava acontecendo lá. Pensa, aquele tempo em que os cristãos, os gentios, estavam entrando no reino, né? E os judeus estavam ali meio que com ciúmes ali e tal, né? Achando que era uma seita, o cristianismo, os apóstolos ali não eram pessoas confiáveis, né? Mas, na verdade, os apóstolos se baseavam meramente nas profecias, né? Bateram nas profecias, assim, na tecla, né, das profecias, né? Como foi dito, e como foi dito pela boca do profeta, e tal. E o evangelho todo, a gente vai ver eles repetindo e citando isso, né? Mas os judeus ficaram meio que ali não compreendendo muito bem e deixaram para lá, né? E não quiseram compreender muito bem o evangelho. E até hoje a gente tem esse problema, não é isso? E aí Paulo vai lá, e eu acho legal a carta de Romanos, porque Paulo vai lá e ele explica tanto para os judeus como para os gentios acrescentados à igreja, como para a igreja que ele estava escrevendo, que era a igreja em Roma, e ele vai destrinchar muito bem essa diferenciação entre a raiz, os ramos, a videira, né? Os ramos e os enxertos, certo? E aí é que se toca nesse assunto. A plenitude dos gentios é o quê, gente? É o quê? Primeiro a gente tem que ler isso aqui, né? Romanos, o capítulo 11 inteiro, mas eu vou ficar só no versículo 25 hoje, tá bom? Porque a gente já está com tempo curto aí. Porque não quero, irmãos, que ignorem esse mistério. Aí abre parênteses. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, ou seja, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Ou seja, não tem como a gente falar da igreja, dos gentios, das nações, né? Sem tocar no assunto o povo de Israel, sem tocar no assunto os judeus. Esse reenxerto que vai acontecer, né? E aí a gente tem que criar aqui um plano, um desenho mental aqui sobre isso, do tipo, as profecias são apenas para a nação de Israel? As profecias são apenas para a igreja? Existem profecias para as nações? Então, a gente tem que começar a mapear isso um pouquinho na nossa cabeça e verificar, poxa, então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que estar lendo sobre Israel, identificando quem é e onde está Israel, certo? No tempo de Deus, né? Nessa conta que Deus faz. Onde que está a igreja? Onde ela foi colocada? Como ela está hoje? E o que ela é? Né? E os gentios, as nações. Não que a igreja não... Né, às vezes é chamada de gentios também, né? Porque a igreja foi formada ali por... tem sido enchida e preenchida pelos gentios, né? Também por judeus, lógico. Mas é o tempo... esse tempo é o tempo em que nós estamos
eu poderia dizer, enchendo, vamos supor aqui uma caçamba, enchendo um poço. Nós estamos enchendo alguma coisa. Esse tempo Deus preparou para enchimento, está enchendo. As nações estão entrando no meu reino, entrando no reino eterno, estão entrando. E vai chegar um momento em que vai haver o equilíbrio. E nesse momento que há o equilíbrio é que a gente vai tocar em alguns outros assuntos vizinhos que são relacionados, e o Ben gosta muito, né, Ben, que é o arrebatamento. Certo? Não tem como fugir desse assunto também, né? Então, eu acho rico a gente falar sobre esse tema, né? Porque a gente vai ficar tocando em vários assuntos, a gente vai ter que criar um mapeamento aqui na nossa mente sobre a tribulação, né? Os 7 anos de tribulação, do início até 3 anos e meio, o que ocorre, de 3 anos e meio para frente, o que ocorre, certo? Mas esse tempo, muitas coisas estarão acontecendo, mas nós já iniciamos com a abertura dos 7 selos, tudo se inicia ali, né, com a abertura dos 7 selos, e chega um momento em que os gentios foram preenchidos ali. E agora? O que acontece a partir de agora? Será que é o arrebatamento, Ben? Aí é o que a gente anda discutindo, né? É o que a gente anda estudando, é o que a gente anda escrevendo, e tudo isso a gente vai estar colocando nos 2 sites, tá? Da Igreja e também da Missão da Escola do Reino. Então, o meu convite para você hoje é que não perca isso, tá? Que vai vir aqui muita riqueza de conhecimento, né? De estudos que nós fomos buscar, onde nós estudamos, né? E o que nós estamos fazendo para trazer o melhor para todo mundo, né? Nós estamos também aprendendo. Legal que nós não somos famosos, né? Porque geralmente o famoso, se fosse uma live de famoso, isso aqui tinha milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Nós não somos famosos e por causa disso a gente, com muita humildade ali, vai buscar um pouco mais de conhecimento, né? Que a gente para mim aqui morreu. Fala que pesa menos do que um famoso falar a mesma coisa, né? O famoso vai lá e fala a mesma coisa que nós acabamos de falar, mas é famoso, então milhares de gente na live, né? Mas a nossa é assim mesmo, com simplicidade a gente vai chegando ali e atingir o nosso público-alvo que nós precisamos atingir, né? Que é o dos 2 ministérios. Eu vou convidar até, inclusive, o pastor Ronaldo, que está aí junto com a Pedriana, acho que estão ouvindo, né? Para ver se a gente vai crescendo também com isso, né? Quem sabe até eles estarão conosco aqui ministrando umas outras vezes. Então, eu creio que o assunto não vai faltar, né? Então, por favor, não perca. Eu queria só encerrar aqui, já deixando aqui uma diferenciação, como Paulo fez ali em Romanos 11 inteiro, né? Olha, judeus, povo meu, é o seguinte, chegou o cristianismo, tá certo? Chegou, é o caminho, a verdade e a vida, tá? Então, é outro tempo, as coisas são novas, tá certo? Renovem a mente de vocês, tá lá, já vai para o capítulo 12, já vai falando, né, sobre renovação. E aí ele foi explicando, olha, era assim, agora vai ser assim, tá certo? Deus providenciou isso desde a boca dos profetas, e essa diferenciação a igreja também não estava compreendendo, né? Os cristãos estavam sendo somados, apesar de que é bom que nós deixemos bem frisado aqui, que a igreja não iniciou com gentios, né? Todos nós sabemos que ela iniciou com judeus, com 11 judeus no mínimo, né? Porque às vezes a gente fala 12 ali e tal, até automaticamente, mas Lucas não era Lucas não era judeu, né? Judeu. Lucas era grego, escreveu Atos, né? Escreveu Lucas cirurgicamente ali, no médico. Eu gosto de ler o livro de Atos, que foi Lucas que escreveu ali. Mas, enfim, a igreja foi poderosa com o primeiro grupo, né, de judeus. Eu até, às vezes, me chamo um pouco assim de alguém muito mais fundamentalista, quando eu vou um pouquinho mais lá para trás e vejo João Batista, antes de Jesus, já reunindo um grupo,
né, que já pensava de modo diferente por causa das profecias de Isaías, né, sobre a voz, né, que clama no deserto. E lá estava João Batista clamando no deserto, batizando pessoas, fazendo a diferença, já fazendo ali o rompimento entre, né, o que era praticado pelo povo hebreu, judeu, por Israel, e pelo que já estava sendo ordenado por Deus a partir dali, né? Então, João já reunia um grupo de discípulos, já tinha uma igreja ali, né? João iniciou uma igreja ali no Jordão, né? Imagina o João sentado, ensinando, olha, gente, está rompendo, tá? Não esquenta, porque é assim que foi profetizado, vai vir um maior do que eu, que vai ensinar, que vai libertar, que vai salvar. Pastor Claudinho. Oi, querido, pode interromper. Interessante aí você ter tocado na questão de Lucas, por ser um gentil. Eu acho lindo o chamamento do Senhor Jesus quando ele chama um gentil para fazer parte da sua obra, né? Ele mostra ali para o povo amado Israel que não é somente e unicamente a salvação exclusiva para o povo de Israel, e ele insere um gentil na grande comissão, né? Ali a gente, inclusive o próprio Lucas vai relatar ali no capítulo 21 a respeito do tempo dos gentios, né? Ele sendo um gentil, ele vai estar ali relatando que haverá um tempo em que os gentios irão dominar Jerusalém, irão agir contra Jerusalém, né? Irão se unir as nações gentílicas, né? Contra Jerusalém. Israel será pisada, Jerusalém será pisada, né? Novamente, né? E é o que está aí pela frente. Infelizmente, vamos ter que passar por isso. E uma outra questão interessante que a gente tem que observar com relação a esse apontamento do tempo dos gentios, plenitude dos gentios, que são assuntos que tratam das profecias, mas são assuntos distintos, né? Algo muito importante que a gente precisa salientar, que inclusive, infelizmente, adentrou nas igrejas, foi o antissemitismo com relação à plenitude dos gentios, né? Muitas igrejas, pelo fato de achar que os gentios passaram a ser enxertados na oliveira, pelo fato de Deus ter suspendido ali a salvação aos judeus e ter abrangido aos gentios, criou-se, infelizmente, um antissemitismo dentro das igrejas, por acharem que Israel não pertence mais não merece, né? ao plano, não merece mais o plano de salvação de Jesus. Deus os excluiu da salvação, colocou a igreja no lugar deles, os gentios no lugar deles. E, infelizmente, criou-se um antissemitismo dentro das próprias igrejas. E isso, Jesus não tinha e não tem esse objetivo jamais. A vontade do Senhor é... Na verdade, o próprio Paulo... Pode falar. Desculpa, irmão bem. Nós temos sempre um delayzinho aqui, às vezes é difícil saber o tempo. O próprio Paulo aborda isso no capítulo 11 ali de Romanos. A gente vai ver isso aí amanhã na live, né? O Paulo faz esse alerta sobre essa questão do antissemitismo ali. Ele fala... Isso vai ser bastante interessante aí no domingo, que a gente vai abordar sobre esse assunto, né? Exato. É verdade. Esse tema está sendo muito martelado nesses dias em que Israel está em guerra, né? Tem sido muito martelado e a gente vê isso crescente. Isso tem sido crescente, incrivelmente crescente, né? E eu fico acompanhando ali as notícias, ao mesmo tempo que eu fico pensando, poxa, as notícias já estão aqui na Bíblia, já estavam há milhares de anos, né? Mas está aí, está acontecendo, a gente está respirando o que a gente lia, né? O que os apóstolos liam, o que os profetas falavam. A gente está respirando isso, a gente está pisando, né, nessa atmosfera, né? Está acontecendo, gente. E a gente precisa crer que é isso e pronto. Não tem gente com medo, tem gente que não quer saber, que prefere se omitir, ignorar.
tal, mas não tem como correr disso. É o que a gente está lendo o que está acontecendo. Cada leitura dessa que a gente faz aqui, hoje, nos dias de hoje, principalmente aqui no livro dos profetas, né, Daniel, Ezequiel, né, Zacarias, Jeremias, né, João lá no Apocalipse, né? Gente, está acontecendo. Então a gente vê o antissemitismo aí cada vez mais crescente nas nações, né? Dentre as nações gentias, né? Eu vejo isso e já vinha vendo, né? Há muito tempo, né? Andando e conhecendo, né? O Brasil aí nas igrejas e os movimentos, né? O quanto não se gosta de Israel, né? Eu vejo algumas igrejas dizendo que amam, que oram por Jerusalém e tudo mais. Mas, em primeiro lugar, né, eu quero dizer aqui que eu não vou pregar aqui o evangelho do judaísmo nas nossas lives, tá certo? Vou continuar pregando o evangelho, que é o nosso tempo, é o tempo dos gentios, certo? Perdão. E deixa eu deixar isso bem claro, então. O Júnior tocou agorinha acerca desse assunto, que é o Ben Júnior, né? Chamo de Júnior, mas é o Ben Júnior. Sobre o tempo e a plenitude, né? Qual que é essa diferença, então? O tempo, né? O tempo aqui é o tempo de Israel continuar sendo pisoteada pelas nações gentias, né? Como aconteceu desde dominada, né? Acho que a palavra boa é dominada, né? Sim. Sim. Dominada ali pelos gentios até os dias de hoje. Começou lá no Egito e tal, e vieram ali pela Babilônia, né? E sempre, o tempo todo ali sendo escravizada, pisoteada, né? Cidade destruída, muros caídos, e sempre aquele antissemitismo, sempre aquele ódio contra a nação de Israel, até os dias de hoje, né? Querem destruir Israel. E hoje sabe o que eu parei para pensar hoje? Pequenininha ali, Israel no meio do centro da terra, um violinho assim, né? No meio do mundo árabe inteiro ali, no mundo árabe. E eles querem expulsar Israel dali. Aí eu fiquei, ao mesmo tempo, imaginando, mas por qual motivo, né? Qual seria o motivo de dizer assim, olha, isso aqui, você não pode estar no nosso meio, né? Você não tem o direito de viver aqui. Aí, esse antissemitismo tem crescido, né? Mas hoje a gente só vai deixar assim, mais ou menos, esse assunto aqui, esse aperitivo, para a gente poder bater um pouquinho mais, né? No domingo, às 10 da manhã, estou convidando todo mundo, né? Porque daí a gente vai estar respondendo algumas perguntas, tá certo? Algumas perguntas a gente vai poder responder aqui, ao vivo, né? Quando a gente... então, no domingo tiver mais tempo e mais disponibilidade, tá bom? Então, a diferença, esse é o tempo. E quando que encerra esse tempo em que acaba a dominação dos gentios sobre a nação de Israel, né? Quando Cristo se apresentar, né, a Israel. É na segunda vinda, tá certo? Iniciou lá atrás, tal, etc. Israel não respirou ainda, gente. Ah, mas, Claudinha, você fala muito de Israel. Para você ver. A gente foi ler aqui Romanos 11, 25, para falar sobre a igreja, né? Que a igreja é a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é o quê? É a igreja. É quando chegar a hora em que Deus determinou para a igreja assim, deu para vocês. Deu. Eu estava esperando vocês chegarem aqui, nesse nível, e vocês chegaram, tá certo? Então, se encheu, foi pleno o tempo de vocês. Agora eu vou lhe dar de volta com os ramos, meu povo, né? Que ele não esqueceu. Ele não deixou para lá. Ele fez alianças, ele prometeu aos patriarcas e ele vai cumprir. E está tudo aqui em Romanos, capítulo 11, praticamente do capítulo 11. Eu não vou fechar só com o capítulo 11. E esse tema não se encerra só em Romanos, capítulo 11, né? Ele é vasto, a gente pode procurar aí. Inclusive, desculpa, Claudinho, o próprio apóstolo Paulo vai relatar também esse mesmo tema ali em Efésios, capítulo 2. Né? Verdade. E é lindo que ele insere aí no tema plenitude dos gentios o marco mais lindo e mais maravilhoso, que é o Senhor Jesus. Senhor Jesus participando da plenitude dos gentios, da plenitude dos judeus. É uma coisa só, gente, né?
É difícil por causa da tradição. A tradição cegou os olhos dos judeus no passado. Foi Deus que cegou, como diz aqui em Romanos 11. Deus cegou o entendimento dos olhos deles, para que eles não pudessem ver, entender, compreender, porque era o tempo dos gentios. Quando encerrar o tempo dos gentios, aí eles vão compreender, eles vão se voltar para Yeshua, para o Messias, e vão compreender o Evangelho, que por enquanto eles ignoraram, porque Deus determinou isso. Então, assim, não é o que a ONU determinou, não é o que o presidente Netanyahu, né, Benjamin, determinou, não é o que as nações determinaram, é o que Deus determinou, é o que ele disse, vai ser assim na terra, como no céu ele falou. Tentaram, o que já tentaram destruir essa nação, destruir esse povo, não tem jeito, gente. Seremos vencedores junto com eles, na mesma videira, os enxertados e os ramos, na mesma videira ali, com a mesma raiz ali e tal. Amém. Que ninguém se orgulhe, nem lá, nem cá. E é uma coisa certa, somos todos de uma mesma videira, certo? E esse tema me alegra, me deixa muito, muito contente, sabe? Porque é o cumprimento das profecias que foram esquecidas na igreja, nas pregações, nos ensinos, nas escolas bíblicas, nos grupos familiares, caseiros, células, né, de convívio, sei lá, tem um monte de nome para esses grupos de estudos bíblicos menores, e às vezes eu vou ver lá, as pessoas estão preocupadas com... Hoje nós vivemos, pastor Cláudio, hoje nós vivemos o tempo apenas da prosperidade financeira, né? Que se prega é aquele Deus que vai te trazer prosperidade e riqueza financeira. É isso que tem sido o tema das pregações, e a gente lamenta, porque eu não sei, irmão Ben, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas estão conosco aqui na live? Nós temos 4 pessoas. 4 pessoas. O pastor Cláudio fez um comentário no início que nós não somos famosos e até não desejamos ser, né? A proposta não é essa. Mas quando o irmão falou, o Espírito Santo me fez lembrar de 2 textos. Quando Filipe, a igreja em Atos, estava ali cheia da plenitude do Espírito, milhares de pessoas se convertendo, e Deus chama Filipe para ir pregar para o eunuco, que estava numa carruagem isolada, tinha ido a Jerusalém adorar, mas não entendia o evangelho. E a Bíblia diz que aquele homem foi um profundo transformador lá no reino na qual ele servia. Então, ou seja, Deus tem um propósito. Podem ter 4 pessoas aqui, podem ter pessoas não famosas, que não é esse o propósito, mas Deus nos chamou com uma missão, que é pregar o evangelho genuíno, o evangelho que transforma, que salva, o evangelho que prega que Jesus está voltando. Jesus está voltando em breve, está às portas, literalmente. A gente está vendo isso acontecer. E o outro texto que eu me lembro agora foi quando Jesus está também no Sermão da Montanha e atravessa o Mar da Galileia e vai falar, vai libertar um gadareno endemoniado, né, que estava nu num cemitério, ninguém podia conter. E os estudos mostram que, através da vida daquele homem, a segunda multiplicação dos pães se deu exatamente na região que ele estava. Ou seja, como é importante poucas pessoas que entendem o propósito de salvação do Senhor propagar essa verdade, porque isso é um poder que a gente não consegue realmente imaginar, né? Então, eu glorifico a Deus por esse tempo dessa live, ainda que sejamos ainda poucas pessoas, mas com uma unção, um poder, um discernimento, onde a gente pode conseguir, em nome de Jesus, pela graça, e mostrar para as pessoas, nós somos salvos, somos enxertados pela graça. Deus tinha um propósito e ela está se revelando em nós, através de nós. Então, só para que a gente possa glorificar e dar graças a Deus por essas 7 pessoas, né? Contando com nós 3 aqui. Amém, meu querido. É verdade. A gente tem acompanhado aí, nesses 18 anos de escola, da missão, né? O quanto o evangelho ficou desviado mesmo, o quanto nós perdemos de riqueza, do tesouro que é a palavra de Deus, né?
eu falo igreja, num contexto geral, como você falou aí, essa parte da questão financeira, né, de se ligar muito nesse tema nas igrejas, né, a questão da prosperidade e tal, da bênção, esse assunto aí, né, que atrai multidões e tal, etc., né? Aí a gente vê lá Jesus no Sermão da Montanha ali falando o oposto disso, né, pregando o evangelho, falando o oposto disso, mas as pessoas esquecem o evangelho, esquecem o que Jesus falou para pregar, atrair multidões, né, com um ensino que é para atrair multidões, não é para ensinar o evangelho, é uma pena. E esse é só um dos temas que se acabou de falar aí, né, que é essa questão aí da prosperidade, isso é muito repetido, né, nas igrejas de hoje. Mas nosso propósito aqui é fugir um pouco dessas questões, certo? Que essas questões precisam ir sendo esquecidas para que as pessoas se liguem, e as lamparinas delas, né, que elas consigam, então, buscar saber cadê minha lamparina. Eu preciso acender, deixar isso acesa, porque está acontecendo e eu estava lá distraído com um negócio de autoajuda, questão emocional, e não sei o que, de depressão. Aí, tornarem virgens prudentes, né? Coach, né? Hã? Oi? Alguém falou aí. Se tornarem virgens prudentes. Prudentes, estava lá distraída com liderança, quero ser líder, fast food, tal, coach. Aí, tá, beleza. E o evangelho, você não quer dar uma olhadinha lá nas profecias, vamos estudar um pouco, tal. Eu convido você, né, para vir. Nós não queremos levar você a ofertar aqui, a comprar curso, né, a dizimar, né? Nós não estamos convidando você para isso daqui. Nós estamos convidando você para estudar, ir estudando junto conosco, né? As questões um pouco mais interessantes, eu não vou dizer mais profundas, assim, mais interessantes, mais relevantes acerca das questões bíblicas. Questões bíblicas, né? Vou para a igreja para estudar como ser líder. Poxa, eu acabei de vir lá do meu trabalho, o pastor Lobac também, né? Acabou de vir lá do seu trabalho, acabei de sair de uma reunião de líderes, viajando, etc. Aí eu tenho que fazer a diferenciação. Acabou o trabalho aqui. Eu estudei muita coisa sobre gestão empresarial, sobre liderança e tal, etc. Beleza, agora eu vou estudar a Bíblia. Né? Ela vai tocar nesse assunto? Vai. Mas é um dom. É apenas um dos vários dons que foram distribuídos à igreja, né? E eu vejo assim, algumas igrejas ali, com 30 anos tendo nesse tema, coach, líder, liderança, líder, etc. E aí eu vejo algumas pessoas assim, meio perdidas quando a gente vai falar assim, vamos estudar um pouco sobre a plenitude dos gentios, vamos entender um pouco essa questão do enxerto, né, dos ramos, dos galhos, da videira, da raiz, né? Vamos estudar um pouco sobre o arrebatamento da igreja, o que está acontecendo. Gente, vocês já ouviram falar de Gog, Magog? Gog e Magog são duas coisas, eles vão guerrear Gog contra Magog, é isso? Né? Ou é Gog, que é um príncipe, e Magog é uma região, certo? Vamos estudar isso melhor e tal? Aí a pessoa desanima, ela não quer entender os tempos, os movimentos, ela quer dançar. Oi, pastor. Pastor Cláudio, é muito interessante a sua colocação. Até pouco tempo o irmão Ben estava abordando isso no grupo. Se você perguntar para a igreja hoje quem quer conhecer escatologia, que vai apontar para arrebatamento, final dos tempos e a volta de Jesus, a maioria dos cristãos vai dizer, não, agora não, eu quero viver mais um pouco. Enquanto o apóstolo Paulo diz que ele ansiava estar com Cristo, mas pelo amor à igreja, ele pediu que ficasse um pouco tempo mais. Mas, ou seja, nós, os cristãos genuínos, eu confesso que eu anseio a volta de Cristo, né? Que Deus tem um tempo dele, os propósitos dele, mas o que eu mais gostaria que eu estar hoje é na glória com meu Pai, né? Na verdade, essa teria que ser a grande alegria do cristão, nós sermos arrebatados, vivemos em glória, e as pessoas estão ainda tão presas a esse mundo, que só nos deixa triste, só nos deixa magoado, só nos traz sentimentos ruins, e eu não entendo como é que tem cristãos tão apegados às coisas desse mundo.
é porque com certeza ainda não entendeu o propósito do evangelho. Por isso que não gosto de estudar de escatologia. Porque a escatologia fala de uma vida com Deus da eternidade. Parece que as pessoas não estão dispostas a isso, né? Eu vejo assim, não sei o bem que pensa, mas eu observo, né? Eu sou um observador, até porque de tanto andar em muitas igrejas, né? Já fui de ensinar e pregar em várias igrejas no Brasil inteiro, e eu vejo assim as pessoas viciadas ali na liturgia. É difícil largar o osso, pastor. Mas eu queria, na verdade, com isso, com essa live de hoje, era convidar, né? Você não precisa sair da sua igreja, você não precisa fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, né? Você não precisa estar dominado por nós, não precisa. Eu não quero ser seu líder, seu pastor, seu apóstolo. Eu só quero que, assim, Deus toque no seu coração, no seu espírito, para que você seja chamado para vir estudar um pouco conosco, mas também com outros pastores, estudar as questões proféticas, né? Estudar de fato os conceitos bíblicos, né? Chega um momento em que Paulo falou para um grupo de judeus, ali em Hebreus, né? Ele vai falar sobre o alimento que é sólido, né? E tem aquele outro alimento que era de ainda leitinho, né? Aí tem pessoas que ainda não saíram do maternal ali, daquele leitinho, com 40 anos de evangelho, às vezes. Não, eu gosto de leitinho, eu quero ouvir de novo o sermão, escrever aqui, eu quero aplaudir, né, tal. Quando o pastor falar uma palavra bem forte, tal, eu vou aplaudir, porque todo mundo vai aplaudir, eu vou aplaudir também junto, tal. E aquele vício, né? Fale para o seu irmão da direita, fale para o seu irmão da esquerda, isso, tal. Aquela coisa viciada, né? E isso daí a gente podia continuar fazendo, não sei, nossa igreja como é que é. Eu não vou proibir ninguém de fazer, né, o que culturalmente já se faz ou religiosamente já se faz, tá certo? Mas o convite venham, se inscrevam no canal, venham, se inscrevam lá no nosso grupo, né? Se registrem lá, né? Eu estou sempre mandando o link dentro do grupo, e esse link já vi até no Facebook espalhado aí, no Instagram. Está chegando mais gente, vocês observaram. Né? Eu quero aproveitar que você tocou no assunto que estão chegando de pessoas. A irmã Sônia, aqui da Igreja Online, da Igreja Opa, se faz presente aí na live, o irmão Charles também, da missão. Sejam todos bem-vindos, que o Senhor Deus possa abençoar a vida de vocês. Como a gente já está para encerrar a nossa live, né, porque hoje foi apenas uma bem brevíssima introdução, né? Eu queria voltar. Amém. Eu queria voltar aí para a questão da plenitude dos gentios, que é o nosso tema principal aí, e os sinais do arrebatamento. Não excluindo o que nós já falamos, né, porque tudo está incluso, né? Mas como a gente já vai quase encerrar, eu queria novamente voltar para essa questão aí do antissemitismo, por conta do enxerto de nós gentios na oliveira verdadeira, principalmente pelos fatos que estão acontecendo hoje. As nações estão se unindo, se voltando contra Israel. Pessoas que estão dentro das igrejas de forma sem saber, até de forma ignorante mesmo, levantando a bandeira contra Israel. E, na verdade, quando Jesus veio e entrou na plenitude dos gentios e na plenitude de Israel, ali em Efésios capítulo 2 vai nos dizer que Jesus veio nos trazer a paz entre os judeus e a paz entre os gentios. Jesus veio formar uma única família que pertence aos judeus e aos gentios, aos judeus e à igreja. Então, na verdade, nós, como igreja, nós precisamos amar Israel, nós precisamos orar pela paz em Jerusalém, nós precisamos orar pela união, porque foi isso que Jesus veio trazer a paz
entre dois povos para tornar um só povo. De ambos os povos, ele fez um, né? Que bom, eu agradeço então bem ao pastor Fábio por ter emprestado, né, o canal de vocês, porque o meu deu errado lá da escola, né? Eu espero que domingo a gente consiga. Não é que deu errado, né? É que fazia tanto tempo que eu não usava o canal, que ele resolveu, quem é esse cara aí que tá querendo mexer nesse canal? Eu falei, sou eu, o dono do canal. Ah, é você? Ué, você andava por onde mesmo? Pois é. Então, deixa eu preparar aqui o seu canal só para daqui a 24 horas, tá bom? Porque agora você vai ter que emprestar um outro canal aí. Aí vocês me emprestaram aí na igreja online, né? E eu quero agradecer por isso também. E quero agradecer também a todo mundo aí que tirou um pouquinho do seu tempinho agora pela parte da noite, né? Para estar conosco. Acho que já é hora da gente encerrar por aqui, né? E agradecer aí o pessoal do grupo também, que esteve acompanhando a gente através dos textos, né? Durante toda a semana, tá bom? Obrigado, gente. Então, acho que o pastor Lobato já caiu ali. Deu algum problema lá no sinal dele. Tá bom, querido? Então, até uma próxima, que é domingo de manhã, às 10 da manhã. Você vai clicar nesse link e vai convidar uma pessoa amiga que deseja aprender um pouco mais sobre esse tema aí, tá? Que a gente está baseado aí em Romanos 11, 25, a plenitude dos gentios. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Pastor Fábio caiu ali, eu acho que a internet está voltando. Opa, voltou. Voltou, pastor Fábio não foi arrebatado, não, porque a gente está aqui também, né, pastor? Só caiu. Quero agradecer a oportunidade aí Achei, eu já estou de volta. Agradecer a oportunidade aí, o convite do pastor Cláudio, irmão Ben. É sempre um privilégio a gente estar conhecendo mais do Evangelho, conhecendo mais desse assunto que não é fácil o entendimento, né? Nós sabemos disso, mas Deus nos chama a analisar com maior dedicação, maior empenho, e que a gente possa meditar, né? Porque as coisas de Deus não podem ser levadas de uma forma superficial. Deus quer que a gente tenha uma relação profunda com Ele, uma relação intensa com Ele. Por isso que a Bíblia diz, orar sem cessar, todo tempo, com certeza, a gente precisa estar na presença do Senhor, buscando sabedoria e entendimento para aquilo que é profetizado na palavra, para aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, né? Que sejamos verdadeiramente luz e sal da terra, como diz a palavra. Se o sal não tiver mais função, não serve mais para nada, para não ser pisado, né? Que a gente que realmente foi escolhido pela graça do Senhor, e que sejamos nós. Eu estava lendo ali o texto de João, que o irmão Ben citou, e ele diz que o Senhor nos daria a autoridade de que a palavra que sairia da nossa boca, nós não poderíamos ser confrontados por ela, que seria uma unção do Espírito Santo. Mas a gente precisa, com certeza, buscar esse entendimento, né? Então, que esse tempo se perpetue, que seja a primeira live de muitas. Amém. E que esse canal possa crescer. Continuemos, pastor Cláudio, irmão Ben, no anonimato, mas que o Senhor Jesus possa ser realmente aquele que reine e impere nesse canal. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Que ele cresça e que nós diminuamos, né? Antes de encerrar, eu queria convidar a todos que estão participando e os que vão nos assistir depois, o link aí da Igreja OPA, do Telegram, e o link do grupo no WhatsApp da Escola do Reino e Missões, é isso, filho? Está fixado aí nos comentários, para que você possa continuar assistindo as lives, as próximas lives que nós iremos fazer, se assim o nosso Deus permitir. Convido vocês a entrarem aí nos nossos grupos, para que vocês possam receber os links das demais lives que nós pretendemos fazer, e também para que vocês possam participar nos grupos de outros estudos, de outras discussões, num bom sentido, né, a respeito das Escrituras e das profecias. Vocês todos sempre serão bem-vindos, porque a nossa vontade é que todos conheçam
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quem vai fazer a oração, hein? Vamos nos despedir de todos com oração, pastor Fábio. Amém. Senhor, muito obrigado, então, por esse dia que a gente teve a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Foi uma bênção. A gente espera que o Senhor venha com profundidade do teu Espírito, né, nos levar ao pleno conhecimento da tua graça, do conhecimento do teu Espírito, Senhor, para que nós alcancemos misericórdia, alcancemos graça, e que cada dia mais nós nos sintamos mesmo assim mais interessados por absorver do teu Espírito, Senhor, a revelação que tu queres trazer para nós, né, como missionários, e que o Senhor traga as pessoas certas para ouvir aquilo que o teu Espírito quer dizer às igrejas nesses dias, nesses últimos dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço e louvo, Senhor, por nossas vidas. Amém, amém, amém. Obrigado, até a próxima. Deus abençoe. Amém, obrigado pela participação, pastor Claudinho. Amém. Pastor Lubac, obrigado por vocês Deus abençoe a todos até aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um abraço. Paz. Shalom.